Salve, salve, galera! Vamos fazer mais um Rumo à Posse, né? Nós ficamos aí 3 semanas sem Rumo à Posse por conta do lançamento do curso, certo? Bom, vamos lá. Quais são os assuntos que essa banca privilegia? Interpretação de textos, textos muito longos, mas questões muito simples, muito simples. Isso aqui não é problema. Flexão nominal, sim. O que é flexão nominal, Rosenthal? Não é a mesma coisa que concordância nominal, não? Não, concordância nominal não. Flexão nominal é qual é o plural das palavras, qual é o aumentativo, qual é o diminutivo, qual é o superlativo absoluto sintético, né? Por exemplo, feio é feíssimo, pobre, paupérrimo, assim vai. Tá? Então, flexão nominal é isso, é identificação de plurais. Qual é o plural de limão, limões, por exemplo, certo? E plural de substantivos compostos, da obra-prima, obras-primas, e assim vai. Classes gramaticais, é para saber se o termo é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome. Concordância, tanto a parte de concordância verbal quanto a parte de concordância nominal, eles gostam de cobrar. Regência, tá? Então a relação do verbo ou do nome com a preposição. Questões de crase, estrutura e formação de palavras, para vocês não fazem nem tanta questão de uma coisa muito sofisticada, tá? Mas eles querem que você saiba se tem prefixo, sufixo, se tem só prefixo. Fonologia, para identificar a tonicidade da palavra. Eles não querem, não querem que você saiba se uma consoante é bilabial oclusiva surda. Não, não é isso. Eles só querem saber se você identifica se é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Basicamente isso. Ou se é um monossílabo. Conjunções. Uma coisa interessante, né? Classes gramaticais, tá? É o quê? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome numeral. Então você tem que identificar isso. Conjunção é uma das classes gramaticais. Sim, é uma das classes gramaticais. Mas eu chamo a atenção de vocês. Classes gramaticais. Ele quer que você identifique se é uma palavra um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome, se é um numeral. Aí a diferença entre conjunção e pronome relativo. Mas, especificamente, eles também cobram conjunções. Por quê? Porque conjunção, por exemplo, são 5 casos de conjunção coordenativa e 10 casos de conjunção subordinativa. Então, eles querem que vocês identifiquem os valores semânticos das conjunções. Então, sim, eles cobram as classes gramaticais e as conjunções estão entre essas classes. Só que o trabalho de conjunção, além de tudo, aliás, como todas as bancas exigem hoje, né? Vocês sabem que é o assunto que mais vem caindo em concurso. Então, é um tema que você tem que estudar, se aprofundar, porque eles podem perguntar qual é o valor semântico. Se é de adição, adversidade, concessão, consequência, causa, explicação, finalidade, proporção e assim vai. Funções sintáticas. Já a função sintática não é a mesma coisa que classes gramaticais? Não, classes gramaticais são substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição. As funções sintáticas são sujeito, objeto direto, objeto indireto. E da mesma maneira que ele quer que você identifique qual é a classe gramatical de um termo, eles também querem que você identifique a função sintática, se é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, adjunto adverbial e assim vai. Colocação pronominal, outro assunto que é bastante cobrado. E uma coisa interessante, às vezes eles colocam tudo num bolo só. Identificação. Eu quero identificar onde que existe erro. Erro pode ser de crase, de colocação pronominal, de regência, de concordância. E às vezes eles colocam num bolo só. Pontuação é uma coisa interessante em relação à pontuação. Eles cobram em pontuação não a identificação de frase certa e frase errada, mas sim qual é o motivo do emprego do uso do sinal de pontuação. Por que você usou a vírgula antes desse erro? Porque os sujeitos são diferentes. Por que você usou a vírgula aqui? Para isolar o adjunto adverbial, para isolar o vocativo. E assim vai. Então eles não cobram, eu não vi pelo menos nenhuma questão em que você é obrigado a identificar frase certa e frase errada, mas sim identificar apenas o motivo do uso daquele sinal, daquela vírgula, daqueles 2 pontos, assim vai. Bom, vamos lá. Como eu falei, olha lá, uma questão de flexão nominal, de formação de plurais. Legal? Então vamos lá. Ele quer que todos se formem com ons. Tramitação, tramitações. Beleza. União, uniões. Mas cidadão não. Cidadão não é com ons, é com ons. Cidadãos.
Questão, questões. Constituição, constituições. Irmão, não é irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é irmãos, né? Destruição, destruições. Visão, visões. Eleição, eleições. Ou seja, os três são formados em ões. É essa a resposta. Limão, limões. Cordão, cordões. Mão, mãos. As mãos. Então, nem todos são formados em ões, porque mão é formado em ãos. Questão número 2. Para identificar a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo. A conjunção integrante é aquela que introduz as orações substantivas. Lembram-se? São aquelas que você pode substituir pela palavra isso. Tudo indica isso. Substituir a oração inteira pela palavra isso é uma oração subordinada ao substantivo. Ou seja, esse aqui é conjunção integrante, já chegamos à resposta. Os outros ques são todos pronomes relativos. Olha só, no Brasil existem aproximadamente 114 grupos indígenas, os quais, se eu substituo o que por o qual, a qual, os quais, as quais, o que é um pronome relativo. Aqui eu substituo por os quais porque o antecedente é masculino e plural, grupos indígenas. O projeto agora eu já substituo por o qual. Projeto, o qual autoriza. Se eu substituo o que por o qual, é porque esse aqui é um pronome relativo. Atendendo aos interesses de grupos econômicos, nacionais e internacionais e forças poderosas, as quais eu substituí que por as quais, esse que também é pronome relativo. Confirmamos, questão número 2, letra A. Questão número 3, questão bastante interessante, bastante curiosa. Eu vou direto à resposta, que é a letra B de bola. Tá? Por quê? Porque eu vou explicar por um caminho um pouco diferente. Ele quer saber o seguinte: é correto afirmar que o processo morfossintático que diferencia as duas formas, gente, tem com acento é a terceira pessoa do plural. Certo? Tem sem acento, legal, é a terceira pessoa do singular. O que distingue um caso do outro? O que diferencia o caso do outro? Se o tem, no primeiro caso, está na terceira pessoa do plural, é porque o sujeito dele está no plural. Tá? É ele tem no singular sem acento, eles têm no plural com acento. Então, o que distingue? Tem está no singular porque o sujeito dele está no singular. Tem está com acento, está no plural porque o sujeito dele está no plural. E é justamente o que acontece. Diversos organismos e estudiosos nacionais e internacionais têm denunciado. Quem é o sujeito de tem? Diversos organismos e estudiosos nacionais e internacionais. Isso tudo aqui, o sujeito do verbo ter, é isso tudo aqui que está no plural. Já no item 2, estamos diante de um dos mais graves desafios que se tem notícia. Gente, quem tem alguma coisa. Notícia seria objeto direto. Então, o verbo ter é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser forma voz passiva. Esse termo notícia, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Está no singular. Ele é sujeito paciente, é sujeito de voz passiva sintética. Por isso que o verbo ter tem que vir no singular. Regência. Regência é a relação entre verbo e preposição. Colocação pronominal não tem nada, esse assunto não tem relação nenhuma com colocação. Formação de palavras, se tem sufixo, prefixo, não, as palavras são primitivas. Faz o menor sentido. Tá legal? Vamos lá. É outra questão que eu achei bastante interessante. Por meio da estrutura da palavra, olha só, é uma questão que mistura identificação de classe gramatical e a formação da palavra com sufixos. Pode-se identificar a classe a que ela pertence. Assinale a opção em que há uma correta associação entre o substantivo destacado e a classificação. Gente, o sufixo oso, ele é formador de adjetivo. Tá? Então, momento silencioso. Silencioso qualifica momento. Repare só. Comida gostosa.
almoço gostoso, porque os e oso são o mesmo sufixo, só variando o gênero. Os e oso, tá? Enfim, olha lá, gostoso qualifica o substantivo sanduíche. Legal? Pessoa formosa. Formosa qualifica pessoa. Então, esse adjetivo, esse sufixo oso, ele é formador de adjetivos. Tramitação. Aí o cara coloca como verbo. Não, não é verbo. É um substantivo. É a tramitação, é um substantivo abstrato. Que se forma de um verbo, é verdade. Se forma do verbo tramitar. Tramitar é verbo. Mas tramitação é um substantivo. Ele é formado do verbo. Legal? Inclusive é um substantivo feminino, a tramitação. Igualdade não é adjetivo, também é um substantivo. A diferença para o caso anterior, tá? A diferença para o caso anterior é que tramitação se forma do verbo tramitar. E igualdade, que é um substantivo, que também é um substantivo feminino, por sinal, mas ele se forma não de um verbo, mas sim de um adjetivo, que é igual. Bom, a resposta só pode ser a letra D. Principalmente é um advérbio. Esse sufixo mente, ele é formador de advérbios. E advérbios de modo. Tá? Contrariamente, favoravelmente. E assim vai. E esse é um advérbio que se forma de um adjetivo, porque principal é adjetivo. Aliás, todos esses advérbios formados com o sufixo mente, eles nascem de adjetivos. Tá? E uma coisa curiosa. Por exemplo, contrariamente. Certo? Eu acrescentei o sufixo mente ao adjetivo contrária. Principal serve para forma masculina ou feminina, mas contrária, você tem contrário e contrária. Quando tem as duas formas, masculina e feminina, quando você usar o sufixo mente, você tem que optar pela forma feminina, contrariamente. Por quê? Olha que coisa curiosa. Porque este sufixo mente nasce da nossa cabeça, da palavra mente, substantivo mente. Então, é como se nós disséssemos mente contrária. Mente contrária. Então, quando tem a forma mais, quando não tem, principalmente, principal serve para masculino e feminino, aí não tem jeito. Mas quando houver a forma masculina e feminina, tá? Para formar o advérbio, esse advérbio de modo, porque esse sufixo mente dá a ideia de modo, você tem que utilizar a forma feminina, silenciosamente, contrariamente, e assim vai. Espaçosamente, silenciosamente. Curioso, né? São oxítonos. Lembra o que é oxítono? Oxítono é quando a sílaba tônica é a última. Paroxítono é quando a sílaba tônica é penúltima. E proparoxítono é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é a terceira de trás para frente. Líder, a sílaba tônica é li. Então, olha lá. Der é, né? Olha lá. Li, der. Der é a última. Li, que é a primeira, e lógico, se é a primeira, se é uma palavra só com duas sílabas, é a penúltima sílaba. Isso é um paroxítono. Fácil também é paroxítono. Veem também, veem. A sílaba tônica é V. Tá? Inclusive, antigamente era até acentuado, antes da reforma ortográfica. Visual, visual. Tá legal? Vamos lá. Visual, sílaba tônica, ao. É a última, é oxítona. Também, sílaba tônica, também, sílaba tônica, bem. Você, sílaba tônica, se. Ou seja, em todas as palavras, a sílaba tônica é a última. Ele quer as oxítonas, é a resposta. Hábito, proparoxítono. Né? A sílaba tônica é antepenúltima, é terceira de trás para frente. Domésticas, também proparoxítono. Estímulo, também proparoxítono. As três palavras são proparoxítonas. Substância, substâncias, família e experiência são paroxítonos. A sílaba tônica é penúltima. Maravilha. Questão número 6. O que ele quer agora? Contém prefixo e sufixo. Olha lá, existe desconfinar e existe confinamento.
Então, eu acrescentei o prefixo e o sufixo, porque a palavra original é confinamento, é confinar, perdão, é confinar. Aí ele acrescentou o prefixo e acrescentou o sufixo. Isolamento, então já chegamos até a resposta. Isolamento, eu tenho tão somente o sufixo. Consultório vem de consultar. Você tem esse sufixo, ório, que dá a ideia de lugar lugar onde você pode se consultar. Catastrofismo vem de catástrofe. Esse sufixo ismo dá uma ideia de formação de uma ciência, de uma visão específica. Então, toda vez que aparecer sufixo ismo, tá, dá essa ideia de que você está formando ali uma ciência sobre o assunto. Tá? Quando você utiliza a palavra capitalismo, esse sufixo ismo está dizendo o quê? Que está se formando uma ciência sobre o capital. Tá? Então, qualquer elemento que você usou ismo é justamente a ideia da formação de um elemento científico a partir daquela. Então, é como se você dissesse: estou formando uma ciência sobre o estudo da catástrofe. O isolamento é ato de isolar. Então, desconfinamento, o prefixo des dá uma ideia de negação, de interromper alguma coisa. Havia um confinamento, eu vou tirar isso. Então, eu nego isso. E com o sufixo mento dá a ideia de ação de confinar. Então, maravilha. Embora, olha lá, questão de conjunções que eles adoram, exatamente o que eu falei. Embora bruscas, ressalte que não se trata, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, estabelece uma ideia de concessão. Isso é uma conjunção subordinativa concessiva. Mas é sinônimo de porém, contudo, todavia, é uma conjunção adversativa. Então, cara, esse assunto é fundamental. Todas as bancas vêm cobrando. Tá legal? Todas as bancas vêm cobrando. Eles pedem realmente o aprofundamento do estudo de conjunções. Então, embora é sinônimo de mesmo que, ainda que, conquanto, aliás, eles adoram perguntar sobre a conjunção conquanto. É uma conjunção concessiva. O mais é sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto, é adversativa. Questão número 8. Ele quer, olha lá, identificação da função sintática. E a tecnologia foi verbo de ligação. Foi verbo de ligação. A tecnologia é sujeito. A função do verbo de ligação é ligar sujeito ao predicativo. Predicativo significa qualidade. E é o predicativo de quem? Do sujeito à tecnologia. Então, ele é um predicativo do sujeito. Maria Guerreiro acredita que é preciso recorrer a argumentos científicos. Quem recorre a alguma coisa. É um objeto indireto, é um termo que complementa a ideia do verbo recorrer, que é um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Então, há argumentos científicos complementa a ideia do verbo recorrer com preposição. Objeto indireto é essa a resposta. A noite toda é um termo que estabelece a ideia de tempo. Eles ficam conectados, tá, durante esse período, a noite toda. Então, deu ideia de tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Porque terão de usar a internet. Quem usa alguma coisa. A internet complementa a ideia do verbo usar sem preposição. Quem usa alguma coisa. Ah, Rosenthal, mas quem recorre não recorre a alguma coisa? Então, sim, recorre a. Olha a preposição. Quem usa alguma coisa. Esse a não é igual ao outro a, não? Não, esse a aqui é preposição. A do verbo recorrer é uma preposição exigida pelo verbo recorrer. Esse a aqui é artigo, porque internet é feminino. Então não é preposição. O verbo recorrer é transitivo indireto regendo a preposição a. O verbo usar é transitivo direto.
Então, esse termo, a internet, complementa a ideia do verbo usar, mas sem preposição. Objeto direto. Ele pede objeto indireto no comando. Beleza? Questão 9, muito bacaninha, gente, de crase. O consumo pertence a ela. Opa, isso aqui não pode ter crase nunca, gente. Ela é um pronome pessoal. O pronome pessoal não pode ser precedido de artigo. Se não pode ser precedido de artigo, consequentemente não pode haver preposição. Não pode haver artigo. Não pode haver artigo. Se não pode haver artigo, não pode haver crase. Tanto é que quando eu substituo por ele, fica a ele. Tá? Fica a ele. Então, por causa disso aqui, fica errado. O consumo pertence a ela e aquelas e a essas suas amigas. Quando eu quero saber se aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas levam crase, eu substituo por isso, esse, essas, tá? Isso, esse, esses, essa, essas. Aquelas eu substituo por essas. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Esse segundo elemento está certo. Esse a aqui com crase está certo. A letra A, D não pode ser resposta porque o primeiro A com crase é que está errado. A mãe a qual o marido aludiu, tá? Vamos lá. A mãe a qual o marido aludiu. Eu trabalho com a qual, por quê? Porque é a mãe. Então eu trabalho com a qual. O termo antecedente é a mãe, que é feminino. Então eu escolho a qual. Se fosse o pai, seria o qual. Agora o verbo aludir, quem alude, alude a alguém. É um verbo transitivo indireto regindo a preposição a. Ou seja, eu tenho que somar a preposição a com esse a qual, que é o pronome relativo. Por isso que vai haver crase. Se fosse o pai ao qual o marido aludiu. Foi aquela reunião. Foi aquela reunião. Foi a essa reunião. Opa, apareceu a preposição a? Apareceu. Se apareceu a preposição a, vai ter que haver crase. Maravilha. O filho se refere a mães dedicadas. Gente, mães está no plural. Olha só. Eu tenho a preposição a e o artigo a. Artigo no singular antes de um substantivo no plural? Como assim? Isso é um erro crasso. É muito comum, antes de substantivos no plural, nós não usarmos o artigo. Se eu não quero usar o artigo, eu uso tão somente a preposição a. Posso usar o artigo? Sim, posso. Mas o artigo tem que acompanhar em gênero, masculino e feminino, e número, o substantivo. Então, se eu quiser usar o artigo, teria que ser preposição a mais o artigo as, o que daria as com crase. Agora, a com crase, eu quis usar o artigo, quis. Se você usou a crase, é porque você usou a preposição e o artigo. Mas se você não usou o S, você não fez a concordância adequada. Como é que você coloca um artigo no singular? Porque o que você acabou fazendo é usar a preposição a, beleza? Porque até o verbo referir-se pede a preposição a. Certo? Quem se refere a alguém, a preposição a realmente existe. Mas como é que você vai usar um artigo? Aí, a com crase é preposição a com artigo a no singular. Como é que você vai usar o artigo no singular antes de mãe estar no plural? Ou você usa o artigo adequado, que seria o artigo as, que se somasse, que acabaria se somando com a preposição a, dando as com crase, ou só a preposição a. Aqui está errado. A mãe se refere, aqui, esse aqui já está certo, ao outro avô. Então, a letra C dança por causa desse primeiro A. A filha, beleza, vamos trabalhar com a qual? Só que o pai encontrou. Quem encontra, encontra alguém. O verbo encontrar é transitivo direto, não pede preposição. Se fosse o filho, seria o filho ou qual só. Então, é feminino? Sim, eu trabalho com a qual? Beleza. Só que o verbo encontrar não pede preposição. E depois, no final, nós temos um erro grosseiro, que é cantar. Cantar é verbo. Antiverbo não pode haver preposição, não pode haver artigo, perdão. Tá? Não pode haver artigo. Então, tem que haver só a preposição. Nunca crase. Você nunca vai poder colocar crase antiverbo. Nunca. Questão número 10. Questão de colocação pronominal. Muito bacaninha. Esperamos que preparem-se os consumidores. Não. O que atrai o pronome oblíquo? Esperamos que se preparem os consumidores. Tá? O que atrai. Os consumidores haviam preparado-se. Opa, preparado está no particípio.
Verbos no particípio não admitem ênclise. O que é ênclise? É quando o pronome oblíquo vem depois, vem inclusive com hífen, tá? Então, esse emprego de... Cara, você viu um verbo no particípio, hífen, pronome oblíquo, isso é erro crasso, erro grosseiro. Ou os consumidores se haviam preparado... Aí, Rosenthal, o som é estranhíssimo. O pronome oblíquo antes da locução verbal, se haviam preparado, mas está certo. Embora o som seja muito estranho, está certo. Ou o que é o que o brasileiro gosta de... Onde o brasileiro gosta de colocar, aqui no meio da locução verbal. Os consumidores haviam se preparado para a alta dos preços. Mas você viu um verbo no particípio trazido, hífen, pronome oblíquo? Cara, nem olha, tá errado, não existe essa construção. Preparemo-nos, letra C. O que é? Tá? Aliás, não é preparemos-nos, é prepararemos. O nós, isso é muito normal. Por exemplo, lembramos. Mas nós, quando o verbo está na primeira do plural e o pronome oblíquo também na primeira do plural, nós tiramos o S. Então fica lembramos-nos. O que o cara fez na letra C? Vamos lá. Ele pegou, olha lá, eu prepararei, tu prepararás, ele preparará, nós prepararemos. Então, prepararemos. Vou botar mais no cantinho. Prepararemos. Mais nós. O que ele fez? Ele tirou o S. Ah, Rosenthal, tá certo. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema que o que é lembramos-nos? Isso aqui é uma ênclise. O que é ênclise? É quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. Só que a gramática diz o seguinte: quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nós nunca poderemos usar a ênclise. Nunca. Você viu um verbo no futuro do presente ou no futuro pretérito? Por exemplo, encontraria. Encontraria está no futuro do pretérito. Mas pronome oblíquo, isso aqui está errado, é erro grosseiro. Tá? Isso aqui é errado. Verbos no futuro presente, no futuro pretérito. Hífen, pronome oblíquo, está errado. Foi o que ele fez aqui. Isso aqui está errado. O verbo está no futuro presente, hífen, pronome oblíquo, e tirou o S como nós procedemos aqui em lembramos-nos. Por quê? Nós prepararemos, esse futuro do presente. Isso é futuro do presente cativo. Nesse tempo não existe a ênclise, nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. Você não pode usar a ênclise. Aqui a gente é obrigado, na realidade, a usar a mesóclise. Aí o certo é preparar, nos, e o restante do verbo. Preparar-nos-emos. Como encontraria-se? Está errado, o certo seria encontrar-se-ia. Aí eu seria obrigado a usar a mesóclise, é quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Então, lembrando, verbos no futuro presente ou no futuro pretérito não admitem ênclise. E é justamente nesses dois tempos em que vai existir a mesóclise. Então, os consumidores conheceram o lugar onde sempre vai atrair o pronome oblíquo. Por isso que o pronome oblíquo é atraído para antes do verbo. Isso é próclise, é o pronome oblíquo antes do verbo. Perfeito. Onde atrai o pronome oblíquo. Questão número 11. É uma questão que mistura tudo. Olha lá. Concordância, regência, colocação. Eles gostam de questões em que tudo é envolvido. Vamos lá? Cada um dos brasileiros deve ter a consciência, cada um, olha lá, cada um, singular, deve ter a consciência de alguma coisa. Quem tem consciência de alguma coisa, a regência está perfeita. A concordância, cada um deve ter, concordância perfeita, verbo no singular, sujeito no singular. Deve ter a consciência de que o não atrai o pronome oblíquo, beleza. O verbo desobedecer, quem desobedece, desobedece a alguém. O verbo desobedecer é transitivo indireto, preposição a. Então o verbo desobedecer exige a presença da preposição a. E eu tenho o artigo as de as leis. Daí a crase. Opa, já chegamos à resposta.
Olha lá, letra B. Os políticos não, primeiro, o não atrai o pronome oblíquo. O certo seria não se tornarão. Segundo, o tornarão está no futuro. Foi o que eu acabei de falar. Verbos no futuro nunca vão admitir ênclise. Enquanto houverem, verbo haver no sentido de existir é impessoal, só pode ser flexionado no singular. Então, verbo haver flexionado no plural no sentido de existir é um erro grosseiro. Então, o certo seria enquanto houver práticas maldosas, devido a alguma coisa, erro de regência. O brasileiro se lembra dois. Olha, a regência do verbo lembrar. Quem lembra, lembra alguém. Quem se lembra de alguém. Perfeito. Até aqui tá legal. Também estaria correto se ele falasse: o brasileiro lembra os corruptos. O que estaria errado? É usar a preposição de e não usar o pronome oblíquo. O brasileiro lembra dos corruptos? Aí estaria errado. Os quais, esses caras, os corruptos, nada fazem, né? Erro de concordância. Para melhorar sua imagem. Letra D. Os políticos se simpatizam? Não existe se simpatizam. Isso é erro de regência. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Não se simpatiza. Eu não posso falar eu me simpatizo com o João. É eu simpatizo com o João. Isso é erro de regência. O verbo não é pronominal. Tá? O verbo simpatizar é simpatizar com, mas não se simpatizar com. Não é me simpatizar com. Nós simpatizamos com. Não tem pronome oblíquo. A qual é um pronome relativo. O pronome relativo atrai o pronome oblíquo. Então há um erro também de colocação pronominal aqui. O certo seria a qual lhes entrega, porque todo pronome relativo atrai o pronome oblíquo. E a saideira, que é a questão número 12, que eu achei essa questão de pontuação interessantíssima. Foi aquilo que eu falei. Olha, eu vi várias provas, mas muitas provas mesmo, dessa banca lá do Ceará, da Universidade do Estado do Ceará. Nenhuma questão envolve a identificação de frase certa ou errada em termos de pontuação. E o que envolve é a identificação do por que existe a vírgula aqui, por que existem os dois pontos, enfim. Bom, nessa questão é uma questão para identificar o motivo do emprego das vírgulas. Cara, é uma situação muito interessante. O El País escutou 3 economistas. Quais são os 3 economistas? Paulo Tafner, Marcelo Medeiros e Denise Lobato Gentil. Então são esses os 3 autores. Nós temos algumas vírgulas que servem, tá, para isolar cada um desses elementos. Né? Esse é um aposto distributivo. Né? Então são 3 economistas. Eu poderia simplesmente colocar os 3 juntos. Paulo Tafner, Marcelo Medeiros e entre os dois últimos usar a vírgula, em vez da vírgula, usar a conjunção E. Então, Paulo Tafner, Marcelo Medeiros e Denise Lobato. Entre os dois primeiros a vírgula, entre os dois últimos a conjunção E. Beleza. Então, essa vírgula que aparece aqui antes de o pesquisador Marcelo Medeiros é para separar Paulo Tafner de Marcelo Medeiros. Certo? E aqui, tá, você tem as outras vírgulas. Entre Paulo Tafner e o pesquisador, você tem um elemento que é um dos maiores especialistas em previdência. Isso é um oposto que está explicando quem é Paulo Tafner. Certo? Aí entra o pesquisador Marcelo Medeiros. Aí você tem um aposto que fala sobre o Marcelo Medeiros, que é um pesquisador vinculado à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Então, essas vírgulas aqui isolam um elemento, isolam um aposto explicativo de Marcelo Medeiros. E Denise Lobato Gentil. Aí eu tenho essa vírgula aqui que também introduz um aposto que explica quem é a Denise. Professora de Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, olha só. Nós temos vírgula separando os elementos de uma enumeração, que é um aposto também, um aposto distributivo. Né? É que separa cada um dos pesquisadores.
E nós temos dentro outras vírgulas que isolam os elementos que explicam algo relativo a cada um dos pesquisadores. São apostos explicativos. Então, por isso que a resposta é a letra A. São termos em uma enumeração, enumerando, está distribuindo, né, cada um desses pensadores. E ao mesmo tempo, né, que eles distribuem, que eles enumeram cada um desses pensadores, você tem as vírgulas isolando explicações acerca de cada um deles. Por isso que a resposta é a letra A. Interessantíssima questão, muito legal mesmo, muito bem bolada. Tá legal? Não são adjuntos adverbiais, não são orações, até porque nem é verbo, o único verbo que aparece é lá no início, é antes das vírgulas, é antes até do emprego de 2 pontos. Certo? Então, se não há verbos, não pode haver orações relacionadas a cada um desses pesquisadores. Não são orações intercaladas, não, nada disso. São termos em uma numeração. Dentro de cada um desses elementos enumerados, você tem apostos explicativos. Você tem explicações acerca de cada um desses pesquisadores. Muito interessante, muito bem bolada a questão. A resposta é a letra A. Bom, com essa questão aqui nós encerramos o Rumo à Posse, né? Legal a gente se rever, a gente se reencontrar. Maravilha. Eu acho que ficou bem esclarecido o perfil da banca Universidade Estadual do Ceará. Então, havendo concurso lá, é arregaçar as mangas e partir para dentro. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.